Opa, fala rapaziada, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Light e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre The Evil Within, que foi sugerido pelo LSB Loading. Eu vou ser sincero aqui, eu já tava de olho nesse jogo já faz um tempão, mas eu nunca tinha pegado de fato pra jogar. Daí eu pensei, um jogo de terror psicológico, sobrevivência e sustinho. Ok, amanhã eu jogo. Daí quando eu fui dormir, sim, eu fui dormir depois disso. Daí eu fui ver o jogo e não baixou durante a noite. Até aí já tava dando tudo errado, mas no final das contas deu certo e eu baixei o game. E quando era 10 horas da noite, sim, eu fui abrir o jogo 10 horas da noite em call com amigo ainda por cima. Eu simplesmente comecei a jogatina e sinceramente me agradou bastante e vocês vão entender o porquê. O jogo é tão incrível, também ele é muito rico em detalhes envolvendo as criaturas presentes nele. E sua história é bem complicadinha de entender, então eu vou fazer o possível para explicar da melhor forma possível. Então deixa o like, que deu trabalho pra fazer o vídeo, e agora que você já é inscrito, bora pro vídeo. Tá, primeiro eu vou falar um contexto básico aqui dos personagens para você entender melhor o que eles vão se meter e o do porquê de cada monstro depois. No game a gente tem o protagonista chamado Sebastian Castellanos, um detetive veterano que carrega consigo um passado muito triste e cheio de perdas, até porque ele perdeu a filha e depois disso, quando ele começou a beber muito, ele perdeu a sua esposa. Ele falava muito que ela tinha desaparecido, mas na verdade acreditavam que ele estava ficando maluco por causa do histórico de bebedeira dele. Temos o Ruvik, que é o principal vilão do jogo e o terror da trama gira em torno da mente dele. Joseph Yoda, detetive parceiro e um dos poucos amigos de Sebastian, que está presente em vários momentos da história do game. E temos a Julie Kidman, que é uma detetive recém-transferida e parceira de Sebastian e Joseph. Tem Marcelo Jimenez, um dos principais médicos do Beacon Mental Hospital, que aos poucos é mostrado que ele tem envolvimento fundamental no acontecimento do jogo. Leslie Witters, paciente do hospício lá, não vou falar o nome do hospital porque, meu Deus, eu falo Bacon em vez de Beacon, eu não tenho sanidade pra falar isso. E ele tem envolvimento fundamental na trama e acontecimento do jogo também. A Tatiana Gutierrez é enfermeira do Beacon Mental Hospital e de alguma maneira não parece notar os acontecimentos graves que o jogo apresenta e passa a orientar a mente do Sebastian, as realidades que o jogo apresenta. E seria aquela mulher que aparece quando a gente vai fazer upgrade para as habilidades do Sebastian. Basicamente esses são os personagens que aparecem várias vezes para desenvolver a trama inteira do jogo. Eu vou falar aqui da história para falar um pouco da minha experiência em cima disso. Então vamos lá, a história gira em torno da família Victoriano e de uma filial chamada Mobius. E não é daquele filme da Marvel Tudo Errado de Vampiro não, ou treco horroroso. Apesar de religioso, Ernesto Victoriano é bem severo com seus filhos Ruben, de 10 anos, e Laura, 17 anos. Ele também se preocupa bastante com a aparência e reputação da família, ele fazia questão de que os filhos seguissem suas crenças. O filho de Ernesto não tem uma aparência muito diferente, mas ele é muito inteligente e extremamente fascinado pela ciência. Ruben parece não se dar muito bem com as outras pessoas e prefere gastar tempo com suas pesquisas, e a única exceção seria sua irmã, que ele ama muito. Mas teve um dia que Ruben estava brincando com sua irmã em um celeiro, até que os dois homens colocaram fogo na propriedade para mostrar quem manda, porque a família Victoriano era muito odiada pelas pessoas da comunidade de perto, porque eles estavam comprando muitos territórios e não estavam deixando para as pessoas lá, então eles estavam ficando revoltados e acabaram se rebelando, querendo acabar com algumas dessas propriedades. Ruben fica com queimaduras extremas no rosto e sua irmã queima lá dentro, mas não morreu, porém entrou em estado vegetativo. Quando isso passou, o pai de Ruben não contou sobre a irmã, então os separou, deixando Ruben no porão da mansão. O pai dele foi bem radicalista nessa parte, até porque trancar o filho porque o rosto tá desfigurado por queimaduras é bem cruel, sem falar que a mãe do Ruben não era autorizada a ver os dois filhos. Mas Ruben no porão ele descobre uma forma de ter a irmã de volta, que era a única coisa que ele amava, e assim entra o jogo o Dr. Jimenez. Mas Ruben descobriu que o pai dele estava mentindo sobre a irmã. Então Ruben mata seus pais e fica com a casa, e os estudos que ele fazia é aprofundado até que ele descobre como criar uma realidade dentro de sua mente, para ter a sua irmã de volta. Com essas pesquisas expostas ao Dr. Roberto Jimenez, esse doutor tenta entregar a Mobius, e quando Ruben se recusa, ele é morto e acaba tendo o cérebro dele arrancado de sua cabeça porque é a única chave para essa realidade, e é colocado em uma redoma de vidro que fica responsável por criar tudo em volta. O sistema criado se chama Sten, que seria uma realidade simulada que poderia entrar na cabeça das pessoas, que geralmente eram loucas e que nunca voltavam. E quando eles voltavam, eles falavam de um cara de capuz branco que é chamado de Ruvik. E os doutores já sabia que era Ruben, mas a Mobius resolveu dar esse nome a ele. E para seguir infiltrado no projeto, para dar informações para Mobius, entra a personagem Kidman, a Julie Kidman, que eu citei um tempinho atrás para vocês terem um contexto básico. Ela tinha um passado de crimes, mas começou a trabalhar com a polícia, junto com o protagonista, que é apresentado logo em seguida, que se chama Sebastian Castellanos, que teve um passado bem trágico, cheio de perdas, que dá pra ver em várias partes do game, que tem alguns documentos do passado dele escrito. O game começa com Joseph, Julie Kidman e o Sebastian chegando ao hospício. E olha lá, família, o cara é maluco.
O game chega direto com eles chegando no hospício, mas um detalhe, eles já estão em coma nessa parte dentro da realidade alternativa, mas eles não podem morrer, senão eles morreriam na vida real também. E cada pessoa conectada ali vê uma realidade diferente, cada pessoa enxerga de uma maneira as coisas ao seu redor. Ruvik tem poder absoluto dentro dessa realidade, podendo distorcer cidades e quebrar tudo. E isso também serve de explicação do porquê parece muitas cenas do Sebastian caindo em várias direções, começando na diagonal e terminando na horizontal. E aquelas coisas lá de maluco, não é mesmo? O Sebastian, quando é atacado por Ruvik, acorda perto de um monstro pendurado de cabeça para baixo. E essa criatura se chama O Sádico, que lembra muito o Dr. Salvador, pelo menos para mim. O Sebastian é atingido na perna, mas consegue escapar de lá. E quando sai do sanatório, ele simplesmente vê tudo caindo, mas consegue escapar com uma ambulância. O Leslie estava dentro junto com o doutor. Leslie também era um menino com um passado igual ao do Ruvik, e por isso Leslie é tão importante durante todo o game. Leslie começa a falar queda, 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 e eles realmente caíram. Quando o motorista morreu de insta-kill com a influência das vozes do Ruvik, que ele pode simplesmente influenciar a pessoa a virar uma daquelas criaturas que aparecem durante o jogo inteiro. E depois disso, quando o Sebastian acorda, ele sai do veículo em chamas, mas todos haviam sumido. Logo em seguida aparece Kidman e sua conversa com um tal de administrador que conta sobre a missão dela, e qualquer detetive que atrapalhe tem que eliminar. Já o Sebastian, durante o jogo inteiro, ele sofre muito. O sofrimento da pega, ainda mais sem munição, eu não aguento. Ainda mais quando aparece aquela belezura que corre de 4. Se fosse um pouco menos queimada, era dentro. O nome dessa criatura é Laura e tem fraqueza de fogo. Na verdade, a maioria tem fraqueza de fogo, então se for jogar, use e abuse disso. Logo em seguida, Sebastian encontra Joseph e ainda mais pra frente encontra Julie Kidman, que estava presa em um lugar de água, mas pra ela não era assim. Ela via um lugar de vidro e, como disse lá atrás, cada um enxerga uma realidade de acordo com o que eles estão vivendo. E lá Kidman conversa com Ruvik, que fala que a Mobius só vai usar ela e o local enche de água. Então Ruvik abre o local, estendeu na mão e o Sebastian achou que fosse ele, até porque os dois não viam Ruvik conversando com Kidman. Logo em seguida eles se separam de novo, de uma forma proposital, e é mostrado pra gente o plano de Ruvik, que era possuir o corpo de Leslie para poder sair do lugar, assim assumindo um corpo novo para um mundo normal. Sebastian luta com diferentes tipos de criaturas e encontra o doutor, que conta melhor sobre a Stan, e falou que tudo tá daquele jeito por causa do Austin instável, mas o Leslie foi o único que conseguiu ter conexão com Ruvik, e quando tentaram desconectar Leslie, Ruvik interfere e manda uma criatura para matar o doutor. Mas mais pra frente, na visão de Sebastian, Kidman tenta atirar nos Leslie, mas o Sebastian interfere e ela sai correndo. Mas na visão de Kidman aconteceu o seguinte, ela via Ruvik no lugar do Leslie, e atrás dela, em vez de ter o Sebastian, apareceu o administrador. Então ela foge depois de tudo começar a tremer. Kidman começa a luta final, e Sebastian luta com Ruvik, que já havia possuído Leslie, e a Kidman luta com o administrador. E com o sucesso da luta, eles saem da realidade e Kidman é parabenizada pelo serviço de uma tal de Kira, que era uma mulher de Sebastian, que havia desaparecido e trabalhava para Mobius. E Sebastian sai do hospício e vê Leslie andando, e fica bem claro que já era o Ruvik. Espero que tenha dado para entender como funcionou a história principal do game. Eu não coloquei DLCs aqui porque eu achei que seria mais interessante colocar 100% da história principal. E cara, essa gameplay do jogo eu diria que é perfeita, menos a parte que os tiros não pegavam. Eu gastei a munição à toa, sendo que 90% do game eu tava sem munição. E, na moral, quem desenvolveu esse jogo não tem família. Desculpa o palavreado, mas catapimbas, meu, foi difícil. Em minha defesa eu digo o seguinte, eu não sabia que o modo survival era o modo difícil. Eu fui seco achando que era o modo normal. E eu sofri muito. E muito mesmo, eu não gostei. Esse game tem momentos de altos e baixos que eu simplesmente entrava em um desespero, cara. O game tem uma árvore de upgrade que, sinceramente, se você upa o seu poder de soco, você tá simplesmente gastando up à toa. Falo mesmo, outro treco inútil. Mas fora isso, tudo beleza. Sobre aquilo de 90% do gameplay eu não ter munição, é que algo que eu já havia falado no vídeo anterior, que vai aparecer aqui no card, então passar lá depois. Eu simplesmente não conseguia guardar munição, eu tenho toque, mano. Eu vejo gente mexendo, eu atiro, eu não aguento. E quando eu atiro, ainda por cima eu recarrego, mesmo tendo o pente cheio. Esse game me deixou entretido do começo ao fim, sempre me prendendo na parte de explosão e luta de chefe, mas a lagartixa lá, que rasteja, se camufla, é sacanagem. Aquilo me deu desespero e dores de cabeça, e a vontade pequenininha de pegar meu monitor e tacar na parede. Assim, bem de leve, sabe? Esse jogo é muito bom, eu recomendo que jogue pra passar raiva. O terror dele eu não achei forte, mas te rende uns sustinhos de vez em quando. Sem falar no design dessas belezuras. Ai, o que eu tô fazendo na minha vida? Daqui a pouco
pouco vou apagar meu canal. Os monstros aqui são realmente bem desenvolvidos e com muitas inspirações. Vamos lá com o primeiro, que são os assombrados, os normais, porém chatinhos. Alter Ego é um bicho duro de matar porque tinha distúrbio de transtorno dissociativo de identidade. Por isso ele tem duas cabeças, cada uma representa uma personalidade. Trauma é outra criatura interessante, ele é alto e carrega uma tora nas costas. Isso deveras ficou meio estranho. E usa isso para atacar. E isso é exatamente associado ao ódio de Ruben, à religião, devido ao seu pai, que ele sentia desprezo. E daí desse sentimento nasceu essa criatura. Sentinela é um bichinho chato, que é exatamente um cachorro grandão, e essa criatura era alimentada por corpos de sacrifício da igreja. O Totó é bravo, não faça carinho nele, experiência própria. Por que eu acho que esse bicho vai se soltar e vai vir pra cima de mim? Eu não sei, eu só acho. Ei. Sai. Sai. É menor. Aí, meu irmão. Faz aqui. Ó. Tô te vendo aí, ó. Puxa. Sádico, eu já falei dele aqui antes, ele lembra muito o Dr. Salvador, com um design do rosto queimado e uma motosserra muito foda. Tem Zen e Nao, são dois gigantes gêmeos que cresceram muito, sendo fruto de experimentos. A Heresia é uma criatura gigante, ele lembra uma aranha e surgiu de alguém que perdeu a identidade de si. E uma coisa nojenta, que é uma peculiaridade desse bicho, é que o bicho come suas próprias fezes. Sim, aquele negócio que é aquela tubulação, aquele negócio na boca, é pra fezes, meu amigo. É traumatizante. Socorro. Vou chamar esse daqui de Quell. É um bicho que retrata a vontade de sumir do Ruvik, que é exatamente aquela lagartixa doida que eu falei. E por isso ele se camufla e, como eu disse, esse bicho te rende raiva, frustração no modo difícil. Eu não gostei disso. O Guardião é uma referência muito forte ao Pirâmide Red de Silent Hill, que é muito forte e tem um cofre na cabeça, fazendo menção a esse grande ícone da franquia Silent Hill. Laura é uma versão corrompida da irmã de Ruvik, e por isso a fraqueza por fogo, né? É bem óbvio, aquela belezura de 4. Amálgama Alpha. São pensamentos e desejos finais das pessoas que estavam no Stan. Sigil é literalmente um peixe esquisito que surgiu de uma mulher que morreu afogada. Sinceramente, aquilo não parece uma história plausível, né? Mas ok. E o Ruvik é o criador do Host, do sistema de toda essa tramóia que rolou no jogo. Catapimbas, meu, esse cara é maluco. E tem a junção Amálgama Alpha com o Ruvik, que não me empolgou tanto quanto as outras lutas de chefe. Até porque quando o bicho abriu a boca, eu atirei no Ruvik e pronto, o bicho explodiu e acabou a história. Então o vídeo vai terminando por aqui, eu espero que tenham gostado, tenha sido útil. Então já deixa o like, se inscreve no canal pra me ajudar nessa jornada pra dominar o mundo. Se você chegou até aqui, comenta batata nos comentários. Já aproveita e passe em qualquer outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.